Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma sequência aí, dos músculos de membro superior. Especificamente nesta videoaula vamos trabalhar os músculos posteriores do antebraço. Na videoaula anterior eu trabalhei os músculos anteriores e agora nós vamos trabalhar os músculos posteriores do antebraço. Vamos analisar as suas origens, inserções e também as suas ações aí desses músculos posteriores, ok? Então vamos lá, pessoal, espero que vocês gostem, espero que vocês entendam, consigam aprender aí sobre esses músculos posteriores do antebraço e vamos aí para mais essa videoaula. Bom, pessoal, começando aqui, então, na videoaula anterior, quando eu falei sobre os músculos anteriores do antebraço, eu disse que a maior parte dos músculos anteriores do antebraço tem a origem no epicôndilo medial do úmero. E que a maior parte, praticamente quase que todos os músculos anteriores do antebraço, são flexores. Além de fazerem flexão, fazem também outros movimentos, como pronação, supinação, abdução e adução da mão, enfim. Os músculos posteriores do antebraço, a maior parte dos músculos posteriores tem origem aonde? No epicôndilo lateral do úmero, ok? E quase que todos os músculos posteriores são extensores, tá certo? Então aí alguns macetinhos, até deixei no final da aula anterior, dos músculos anteriores, uma pequena questão. Quais os músculos anteriores do antebraço que não tinham a origem no epicôndilo medial do úmero? E aqui no final desta videoaula, eu vou deixar também uma questãozinha, Quais os músculos posteriores do antebraço não apresentam origem no epicôndilo lateral do úmero? Para que vocês já comecem a ir, analisando aí sobre as origens e inserções desses músculos. E essas questões são umas questões bem práticas, assim, que geralmente costumam cair em provas de concurso, provas de faculdade, e enfim. Tá? Então, observando aqui o antebraço numa vista posterior, nós conseguimos observar esse primeiro músculo aqui, ó, que é aquele bráquio radial, que eu falei que ele é um músculo, que ele serve como um ponto de divisão. Então aqui nós temos os músculos, nós temos o antebraço. Quando a gente faz esse tipo de movimento aqui, ó, olha só, esse tipo de movimento, esse músculo mais aqui lateral, e nessa posição aqui mais superior, é o bráquio radial. A gente até consegue pegar aqui o bráquio radial. Posterior, são os extensores. Anterior são os flexores. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar uma parte aqui do bráquio radial. E agora a gente vai começar, aqui, ó, sempre de lateral para medial. A mesma coisa que a gente fez nos músculos anteriores do antebraço, nós vamos fazer no posterior. Sempre de lateral para medial e depois de superficial para profundo. Então, o primeiro músculo que nós observamos logo depois do bráquio radial é o extensor radial do carpo. E esse extensor radial do carpo, nós temos dois: o extensor radial longo e o extensor radial curto, do carpo. Tudo bem? Então, quando a gente analisa, nós temos aqui nessa imagem, o número 2 é o extensor radial longo e o número 3 é o extensor radial curto, Extensor radial longo e extensor radial curto. Qual é a diferença entre um e outro? A origem e a inserção, porque a ação é a mesma, tá? O longo, por quê? Porque o longo ele vai ter origem lá na crista supraepicondilar lateral. E o curto vai ter origem no epicôndilo. Se a gente observar aqui, ó, um está originando-se um pouquinho mais em cima do outro, do que o outro. Então, por isso que é longo e curto. E também a inserção, obviamente. Enquanto o longo se prende aqui na base dorsal do segundo metacarpo, o curto se prende na base dorsal do terceiro metacarpo. Certo? Então, aqui nós temos o extensor radial do carpo, extensor longo e curto. Então, vamos lá. Extensor radial longo do carpo. Origem: crista supraepicondilar do úmero, crista supracondilar lateral do úmero.
Aí ele vai descer, passa a articulação do cotovelo, desce, passa a articulação do punho e se prende aqui, ó. Então a inserção do longo é na base dorsal do segundo metacarpo. Extensor radial curto do carpo. Origem, epicôndilo lateral do úmero. Passa a articulação do cotovelo, passa a articulação do punho e vai ter a sua inserção aonde? Na base dorsal do terceiro metacarpo, ok? Os dois músculos vão fazer a mesma coisa, né? Os dois músculos vão fazer a mesma coisa. O que eles vão fazer? Eles vão fazer uma extensão do punho e uma extensão do cotovelo. Só que, além disso, eles auxiliam, né, numa abdução da mão. Olha só, vou mostrar novamente, ó, tá? Em posição anatômica, abdução. Tá? Ó, jogar a mão, né, lateralmente para fora, ó, abdução da mão, do punho, ok? Então, além de realizarem aí uma extensão do cotovelo e uma extensão do punho, eles fazem também uma abdução da mão, ok? Tanto o flexor radial longo quanto o flexor radial curto do carpo, tudo bem? Depois, nós vamos ter esse aqui, ó, né, que é o extensor ulnar do carpo, né? Ele é mais medial aqui posteriormente, ó, tá? Então, extensor ulnar do carpo. O extensor ulnar do carpo vai ter origem aonde? Lá, epicôndilo lateral, né? Então, a sequência aí de músculos que tem a sua origem no epicôndilo lateral. Então, o extensor ulnar, né, que aqui está representado pelo número 3, ó, é esse músculo aqui, ok? Origem, epicôndilo lateral do úmero. Passa a articulação do cotovelo, passa a articulação do punho e se prende aonde? Na base dorsal do quinto metacarpo. Qual que vai ser as ações desse músculo? Extensão do punho, extensão do cotovelo e, além disso, ele vai puxar a mão, né, mais próxima do meio do corpo, que é chamado de adução da mão. Tá? Então, o extensor ulnar do carpo, além de realizar uma extensão do punho, uma extensão do cotovelo, realiza também uma adução da mão. Ok? Muito bem. Depois nós vamos ter esse músculo grandão aqui, ó, né? Esse músculo bem largo aqui, entre o extensor radial e o extensor ulnar. Então, todo esse músculo aqui, ó, tá? Com vários tendões aqui, ó. Todo esse músculo aqui é chamado de extensor dos dedos ou extensor comum dos dedos, tá? Ele é um só. Enquanto anteriormente nós tínhamos o flexor superficial e o flexor profundo, posteriormente nós vamos ter um extensor só dos dedos, tá? Não é extensor superficial profundo, é extensor dos dedos. Tá? Ou, em alguns livros, trazem como extensor comum dos dedos. Extensor dos dedos, né? Olha só, vai ter a sua origem aonde? Epicôndilo lateral do úmero, tá? Que aqui está representado aqui, ó, né? Pelo número 1 e 2, ok? Tá? Então, extensor comum dos dedos, né? Na verdade, o número 1, porque o número 2, ele meio que se mistura junto aqui, que é o extensor do dedo mínimo, tá? Então, aqui, né, nesse desenho, é o número 1 somente, tá? E aqui, ó, ele é todo esse músculo aqui, só que depois ele vai ter mais um outro que sai junto, né? Que vem aqui, ó, que vem pro dedo mínimo aqui, ó, que é esse fiozinho aqui, ó, tá? Então, todo esse aqui, ó, é o extensor comum dos dedos. Esse tendãozinho aqui que passa do ladinho aqui, né? Ele vem pro dedo mínimo, né? Então, aqui, extensor comum dos dedos, extensor comum dos dedos, número 1. Então, a origem, epicôndilo lateral do úmero, também, né, tem a sua origem aí na membrana interóssea, e aí ele vai se inserir aonde? Ele vai se inserir na base, né, dorsal das falanges distais através de expansões dorsais, tá? Então, na verdade, ele vem até na falange média e daí ele cria-se, então, expansões dorsais que vai até as falanges distais. Mas, de uma maneira geral, a gente costuma dizer que a inserção dele é na base dorsal das falanges distais
do segundo ao quinto dedo, ok? Através das expansões dorsais. Esse músculo aqui, ele vai fazer quantos movimentos? Ele vai fazer movimento em relação ao cotovelo, ao punho e aos dedos. Então ele vai fazer uma extensão dos dedos, uma extensão da mão e uma extensão do cotovelo, tá certo? Além disso, ele vai auxiliar aí numa abdução da mão, tá? Então, olha só, enquanto nós tínhamos aqueles flexores, né? Flexor superficial e profundo dos dedos, que faziam o quê? Flexão dos dedos, flexão, né, da articulação metacarpo-falângica, flexão da mão e flexão do antebraço. Esse vai fazer o contrário, vai fazer uma extensão do antebraço, do cotovelo, uma extensão do punho, uma extensão metacarpo-falângica e uma extensão dos dedos, ou seja, a extensão da articulação interfalângica. E além disso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma abdução, ele vai jogar, né, ele vai abrir lateralmente, né, a minha mão para fora, então uma abdução da mão, ok? Então, todos esses movimentos aí são feitos pelo extensor dos dedos, ou extensor comum dos dedos, tá certo? Depois do extensor dos dedos, nós vamos ter o extensor do dedo mínimo, que, olha só, a origem vai ser no mesmo lugar que o extensor comum, lá no epicôndilo lateral do húmero. E ele vai descer junto, meio que se misturando com o extensor comum. Só que quando ele chega aqui, próximo do punho, aí ele começa a se dividir. Aí ele começa a ter uma separaçãozinha. E aí o seu tendão, ó, ele vai descer, ó, olha aqui o tendão aqui, ó, ele vem para cá, ó, ele vem para cá, certo? Que é aqui o número 2, ó, ele vem junto, aí ele se separa e o tendão vem especificamente aonde? Pro dedo mínimo, né? Olha aqui, ó, tá? Então, o extensor do dedo mínimo, origem, epicôndilo lateral do húmero. Passa a articulação do cotovelo, desce, ó, ele cruza o plano mediano do antebraço, ele era lateral, agora ele começa a ser medial, ele passa a articulação do punho e vai se prender aonde? Através de uma expansão, né? Lá na falange média do dedo mínimo, ok? Então, inserção é na base dorsal da falange média do quinto dedo, através de uma expansão, né? Uma expansão extensora, tá certo? Mas a gente sempre trabalha como que ele se prende, então, ali na falange média do quinto dedo. Qual que vai ser a ação desse músculo? Bom, extensão do dedo mínimo, extensão do punho, extensão, né? Então, extensão do dedo mínimo, extensão do punho. Ele vai fazer uma adução da mão, porque ele está mais medial, então ele vai puxar a mão mais para o meio do corpo. Agora, em relação ao cotovelo, ele não vai fazer uma extensão, ele vai fazer uma flexão. Por quê? Porque ele está preso na parte anterior do epicôndilo lateral e não posterior. Tá? Então, em relação ao dedo mínimo, em relação ao punho, é uma extensão. Em relação ao punho ainda, uma adução da mão, né? Adução do punho. Agora, em relação ao cotovelo, ele vai fazer uma flexão, ok? Porque ele está preso lá na frente, ele está preso mais na parte anterior, que é o mesmo, né? Como se a gente analisássemos aqui, né? Ó, o extensor dos dedos. Só que o extensor dos dedos ele vai fazer uma extensão do cotovelo mesmo, tá certo? Agora, o do dedo mínimo, ele acaba fazendo uma flexão, ok? Do cotovelo, tá certo? Depois, nós vamos ter quem? Agora nós começamos a apresentar músculos que não têm origem no epicôndilo lateral. Que aí nós vamos ter o abdutor longo, ó. Abdutor longo, abdutor curto, né? Extensor longo do polegar e extensor do dedo mínimo. Então, esses 4 músculos aqui não têm origem no epicôndilo lateral do húmero. Se nós observarmos aqui, ó, né? Aqui, ó, nós temos nessa imagem da esquerda o extensor comum dos dedos. Se eu retirar ele, olha aqui que eu vou enxergar um músculo aqui, outro músculo menorzinho aqui, outro mais compridinho aqui e esse aqui que vem para o dedo indicador.
Então, 4, né? Ó, abdutor longo do polegar, abdutor curto do polegar, extensor longo do polegar e extensor do dedo mínimo. Então, esses 4 músculos aqui não apresentam origem no epicôndilo lateral do húmero, ok? Então, vamos começar com o abdutor longo, né? O abdutor longo, lembrando que nós temos aqui, ó, né, o extensor radial do carpo, né, o extensor longo, que eu vejo só um filetezinho aqui, o extensor curto, ó, extensor longo, extensor curto, e aí logo em seguida já vem aqui, ó, abdutor longo, que depois eu tenho o abdutor curto, que é esse aqui, ó, é o número 3 aqui, ó, abdutor curto. Então aqui a gente só vê um pedacinho dele. Agora, se eu afastar aqui o abdutor longo, aí eu enxergo o abdutor curto lá mais internamente, né? Então, abdutor longo do polegar. Qual que vai ser a origem? Ó, a origem vai ser lá na membrana interóssea, né? E na face posterior aqui do osso rádio, certo? Ele vai descer e vai se prender aonde? Ó? Ele vai se prender na base do primeiro metacarpo aqui, ó. Bem na base do primeiro metacarpo, que é do polegar, ok? Esse músculo abdutor longo, o próprio nome do músculo já diz o que ele vai fazer, ou seja, vai fazer uma abdução do polegar, tá? Ó, posição anatômica, ele vai fazer o quê? Uma abdução, não é uma extensão. Ó, abdução, só fez uma abdução. Isso aqui é extensão. Ó, isso é extensão. Ó. Flexão, extensão do polegar. Agora, isso aqui, ó, é uma abdução, tá? Abdutor, abdução. Então, primeiro movimento, ele vai fazer uma abdução do polegar. Segundo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma abdução da mão, ó. Abdução da mão, ele vai, né, projetar a mão aqui mais para a lateral do corpo, tá certo? Ok? E de uma certa maneira ele acaba fazendo também, né, ajudando a fazer uma extensão do punho, uma extensão da mão. Então, o abdutor longo do polegar faz uma abdução do polegar, abdução do punho e uma extensão do punho. Tudo bem? Logo depois do abdutor longo, nós temos esse pedacinho que a gente enxerga aqui, que é o abdutor curto. Tá? Na verdade, é o extensor curto, né? O abdutor curto vai estar lá na mão. Tá? Então, nós vamos ter aqui, deu uma pequena errada aí, mas já corrigindo. Então, nós temos o abdutor longo, o extensor curto, o extensor longo, né? E depois nós vamos ter aqui o extensor do indicador, ok? Então, o extensor curto do polegar, tá? Vai estar preso aqui ainda na parte posterior do antebraço e lá no polegar. Então, vamos ver a origem. A origem vai ser aonde? Na membrana interóssea, ó, membrana interóssea, ok? E na face posterior aqui do osso rádio. Ele vai descer e vai se prender aonde? Na falange proximal do polegar, tá? Então, o extensor curto do polegar, tá? Ele vai se prender, ele vai ter sua origem na membrana interóssea e na face posterior do rádio e vai se prender aqui, né, na falange, vai ter sua inserção na falange proximal do polegar. Então, esse extensor curto do polegar vai fazer o quê? Ele vai fazer uma extensão do polegar, vai fazer uma extensão do punho e também vai fazer uma abdução do punho, ok? Depois do extensor curto, nós vamos ter esse outro aqui, que é o extensor longo. Tá, ó. Agora, aqui, ó, extensor longo, que é o número 4 aqui, que é esse aqui, ó. E nessa imagem é esse aqui, ó. Extensor longo do polegar. Extensor longo do polegar, origem, membrana interóssea e face posterior da una, ok? Ele vai descer passando então a articulação do punho, passa a articulação do polegar e se prende aonde? Na falange distal do polegar. Então a inserção vai ser na falange distal do polegar. Quais são os movimentos que esse músculo vai fazer? Ele vai fazer uma extensão do polegar, vai fazer uma extensão do punho e também vai fazer uma abdução da mão, né? Uma abdução aqui do punho, ok? Praticamente o mesmo movimento que o extensor curto do polegar vai fazer, tá certo?
E depois, por último, nós vamos ter aqui o extensor do indicador, que é esse bem pequenininho aqui, ó. O extensor do indicador. Ó. Extensor do indicador vai ter a sua origem aonde? Na membrana interóssea e na face posterior da ulna. Tá? Vai descer, passa na articulação do punho, passa a articulação metacarpo-falângica e vai ter a sua inserção aonde? Na falange distal do dedo indicador. Tá? Falange distal do dedo indicador. Esse músculo vai fazer o quê? Extensor do indicador, extensão do dedo indicador, então o próprio nome já diz. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma extensão do dedo indicador, ele vai fazer uma extensão do punho, e ele também, como ele cruza o plano mediano, né, do antebraço aqui, ó, ele sai de medial para lateral, ele vai também fazer uma abdução da mão. Tá? Então ele vai fazer uma extensão do indicador, uma extensão do punho e vai fazer uma abdução, né? Abrir lateralmente a minha mão em relação ao meio do meu corpo. Tá ok? Então vejam que esses 4 músculos não têm origem aqui no epicôndilo lateral do húmero, né? Abdutor longo, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e o extensor do indicador não tem origem no epicôndilo lateral do húmero. E por último, na parte posterior do nosso antebraço, nós vamos ter um músculo chamado ancôneo, tá? Esse ainda vai ter aqui a sua origem no epicôndilo lateral do húmero, né? Então, ó, origem epicôndilo lateral do húmero e inserção olecrano, tá? Da ulna, ok? Esse músculo, ele é um músculo puramente extensor do cotovelo. Então ele sai daqui do epicôndilo lateral, se prende aqui no olecrano da ulna, quando ele se contrair, ele vai fazer uma extensão do cotovelo, ok? Então, pessoal, dos músculos posteriores do antebraço, somente esses 4 aqui que não têm origem no epicôndilo lateral do húmero. Abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e extensor do indicador. O restante vai apresentar origem no epicôndilo lateral. Flexor radial longo, flexor radial curto do polegar, flexor ulnar do carpo, flexor não, pessoal. Extensores. Então, extensor radial longo e curto do carpo, extensor ulnar do carpo, extensor comum ou somente extensor dos dedos, né? Vou voltar aqui, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo. Então, até o extensor do dedo mínimo e também aquele ancônio, né, ele vai ter origem no epicôndilo lateral do húmero. Aí esses 4 não, né? Os 4 mais profundos aqui. Abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e extensor do indicador não tem a sua origem no epicôndilo lateral do húmero. Tudo bem? Pessoal, então chegamos aí ao final desta videoaula, né? Peço desculpas aí pelo equívoco que eu fiz, né? Que não era abdutor curto, e sim extensor curto do polegar, tá ok? Mas já corrigindo aí, normal, a gente acaba dando uma confundida. Bom, pessoal, então aqui chegamos ao final de mais esta videoaula específica dos músculos posteriores do antebraço. Espero que vocês tenham gostado, entendido e aprendido sobre esses músculos. Não deixem de colocar seus comentários no vídeo, que eu estarei respondendo a todos. Ativem o sininho para novos vídeos do meu canal do YouTube. E desejo a todos um grande abraço a todos, ótimos estudos e nos vemos até a próxima videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos e até mais.